nossos trabalhos, né, aqui da nossa discussão hoje, como falei para vocês, nós estamos, deixa eu colocar aqui, compartilhar minha tela aqui, só para colocar aqui uma figurinha que eu coloquei aqui. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Sim, sim. Beleza, né? Estamos sim, perfeito. Legal. Então, quero agradecer desde já, né, ao Matheus Ítalo, formado lá no IFRN, ele já trabalha há alguns anos nessa área de desenvolvedor, né? Ele fez uma palestra lá há uns 6 meses, lá no Sebrae, exatamente sobre o MongoDB com Python, uma combinação, ele vai até dizer o nome, que eu falo ginga com tapioca, alguma coisa assim. E aí, pessoal, o nosso título, né, como a gente já divulgou, né, ele vai abordar o MongoDB, vai ver essa questão do agregar valor. E, então, como eu estava dizendo a vocês, quem não fez a inscrição, entra lá, coloca no Google extensão UFRN, vocês vão ver uma lista, vão ver lá a ação, que é essa ação de hoje. Inscrevam-se, porque aí eu coloco lá, posso colocar a presença ou não de vocês, tá? Essa é uma das ações também da universidade, da ProEx, tá? E vou, então, passar para o Matheus, voltar aqui a palavra para ele, agradecendo, deixando aí, Matheus, a sua vontade, como você quiser conduzir o seminário. Será que, eventualmente, alguém tiver uma dúvida, pode clicar, levantar a mão ou deixa para o final? Você prefere como? Quando tiver dúvida, quiser perguntar, fica à vontade, né? O Então, ideal é que seja, como é uma apresentação muito prática, o ideal é que seja bem interativo, né? legal. Show. Então, Pois deixa eu então, tá ótimo. apresentar aqui a tela. Fica à vontade. Eu vou tirar minha câmera para diminuir o tráfego e boa apresentação, amigo. Obrigado. Tá todo mundo conseguindo ver minha tela aí? Sim, sim. Tá. Beleza. Perfeito. Primeiramente, boa noite a todos, né? Como o professor Alfredo falou, né? Alguns meses atrás estive ministrando a palestra no Python Day, né? Relacionada ao MongoDB. O título daquela palestra era Python e MongoDB, uma junção tão boa quanto ginga e tapioca, justamente demonstrando o quanto funciona tão bem, né? Essas duas tecnologias juntas. Hoje, a ideia é ir um pouco além do que foi retratado naquela palestra, né? Porque ela era voltada para um público bem iniciante. Então, aqui eu vou falar um pouco mais, algumas coisas a mais relacionadas à utilização diária mesmo e prática, né? Então, é uma palestra extremamente prática, não vai ter tanta teoria assim, até porque a teoria no mundo que quem, caso queira estudar mais a fundo, vai ser mais relacionada à infraestrutura em si, questão de construção e crescimento de base, do que necessariamente código em si, até porque é algo bem trivial. Mongo, nesse sentido, codar, ele se torna complexo, mas quando você tem um volume absurdo de dados, então é aí onde ele se torna uma complexidade maior, né? E aí vamos em frente. Aqui é só uma breve apresentação, né? Sou o Matheus Ítalo, né? Como já disse aqui, sou o CTO da Estado Jurídica, ou, sei lá, qualquer coisa, chefe de tecnologia, depende de como você quer chamar, não família diferente. E a Estado Jurídica é uma startup, né, focada em soluções jurídicas, né? A gente tem, como eu já falei, né, uma base de dados de 280 milhões de processos hoje, né? E todos os nossos produtos são relacionados a essa base de dados, né? E essa toda a nossa base, toda a nossa infra, ela é focada no MongoDB. Então, basicamente, tudo que eu falar aqui em relação ao MongoDB são aprendizados do dia a dia, dos dados práticos relacionados a essa base de dados gigantesca, né? Então, imagina que 180 milhões de processos é uma base gigante em todos os sentidos, então tudo que é muvuca relacionado a MongoDB, a gente já meio que deu uma enfrentada lá na empresa, né? Então, além dessa palestra, já tem muito conhecimento para frente que a gente pode compartilhar sobre o MongoDB. Aqui são só os tópicos, né?
Como não sei não sabia se o pessoal tinha assistido a palestra anterior, né? Eu acabei o início vai ser igual, basicamente, na palestra anterior. E a partir do momento que fizer o setup da palestra anterior, é que vou passar para alguns exemplos mais sólidos, né? Como, por exemplo, aqui, o início vai falar um pouco do que é o nome, né? Os comandos básicos, a utilização vai com Python em si, exemplos de utilização do PyMongo, né? Que é a biblioteca para se utilizar o Mongo do Python. Um pouco mais sobre updates, ou seja, adentrar um pouco mais em relação a todo esse universo aí, a mais de comandos, digamos assim, do MongoDB. Agreguei, né, que é a parte principal da apresentação, que é o que deu o nome, o título da apresentação, né, e a demonstração, né, de um projeto de exemplo. Esse projeto, eu vou mostrar mais no final, mas aí basicamente é mostrando um exemplo de montagem de base. Né? Então vamos falar do que realmente importa, né? Vamos falar de Java aqui, mas essa piadinha aqui é antiga, mas não vai. É, o que é o MongoDB? Né? Bem-vindos ao mundo do SQL. Então, essa aqui é a definição do próprio MongoDB. Né? Então, se você acessar lá o site do MongoDB, vai estar lá essa definição, né? Que ele fala aqui, o MongoDB é um banco de dados de documentos com a estabilidade e flexibilidade que você deseja, junto com a consulta e indexação que você precisa. Ou seja, se você trabalha com Big Data, trabalha com volume de dados absurdo e coisas desse gênero, o MongoDB vai ser tudo que você precisa, basicamente. Obviamente que não é a única solução nesse caso, nunca é. Né? As ferramentas são ferramentas e eles se adaptam, né? E você tem que se adaptar com essas ferramentas. Então, o MongoDB ele é um banco orientado a documentos, né? Então ele não é orientado a relações, como por exemplo o MySQL da vida ou enfim, um, outros bancos relacionais, né? Que você possa pensar aí. Então, por isso que se chama o NoSQL, né? Justamente focado totalmente diferente do MySQL ou coisas desse tipo, focado em relações, ele não foca nisso, né? Então, aqui falando um pouco sobre pontos fortes do MongoDB, a escalabilidade horizontal, né? Ou seja, se você trabalha com um volume muito grande de dados, você utilizando o MongoDB, é muito mais simples, bem simples, na verdade, você escalar esse banco de forma horizontal. Ou seja, ao invés de você ter uma máquina e estar tá toda hora precisando ter uma máquina ainda mais potente, né? Ou seja, subindo sua máquina totalmente de forma vertical, ou seja, subindo recursos da máquina, ficando mais cara, cada dia mais cara essa máquina, faz muito mais sentido você crescer essa base de forma horizontal, ou seja, você sobe uma máquina nova com recursos parecidos e recursos que não vai deixar muito caro sua infra, por exemplo, e você consegue simplesmente compartilhar, ou seja, fazer da forma que você consegue compartilhar o seu banco nessa outra máquina de forma extremamente simples, né? Sem precisar de muita muvuca, como é, por exemplo, um banco de dados relacional. Né? Geralmente você precisa crescer sua máquina de forma totalmente vertical. Né? A performance de busca, justamente por ser um banco orientado a documentos, né, ocasiona uma performance muito boa de busca, porque ele é uma pilha gigante de documentos. Então, querendo ou não, no fim, sempre será mais sobre buscas em textos e textos indexados. Né? Então, o Mongo ele tem 1,5 milhão de ferramentas relacionadas a como você performar ainda melhor essas buscas. Então, além de já ser uma busca extremamente poderosa, você ainda consegue fazer várias outras coisas para deixar ela ainda mais rápida. Né? Então, se você tem um, um produto né, que você precisa é, dar uma resposta extremamente rápida para o seu cliente, você precisa ter ferramentas sempre de deixar cada vez mais essa busca mais rápida com os recursos que você tem. Né? Então, aqui, basicamente, é o site né, oficial do MongoDB, você pode fazer o download do Mongo, né, que tem um Mongo específico justamente para servidores, né, e tem também para você, caso queira usar em nuvem, e também tem o Community, né, para você utilizar de forma gratuita. Aqui já é
a interface que você pode utilizar, né, o MongoDB para fazer testes manuais, ou você consegue usar para gerenciar seu banco, né, no geral. Então, aqui, o Studio 3T é o que a gente tem hoje de mais atual em relação a isso, né? Antigamente, né, existia o Robô 3T, não sei se alguém já ouviu falar, mas eu particularmente prefiro ainda o Robô 3T, mas aí é só uma questão de preferência pessoal, não tem nada relacionado a performance ou desse tipo. O Studio 3T vai responder e vai ser útil e extremamente eficaz em tudo que você precisa relacionado a MongoDB, né? E agora aqui a gente inicia, né, a mostrar um pouco sobre comandos básicos relacionados ao MongoDB. Nessa parte aqui, como eu falei, vai ser extremamente prático, então eu vou mostrar realmente como é que o comando funciona e explicar algumas coisas relacionadas a ele. Então, o primeiro de todos, que é o mais básico, que é inserir, né? Se for banco de dados, você tem que ter como inserir coisas dentro dele, né? Então, aqui é justamente uma demonstração de como eu posso inserir isso aqui. Eu estou utilizando justamente o robô 3T, né, que é um dos tipos de interface que você pode utilizar para estar testando ou gerenciando sua base. Aqui ele já está conectado no banco, né, então eu só pego escolher a collection, né, ou seja, aqui no Mongo, né, ao invés de a gente chamar tabelas em si, a gente chama de coleções, né, justamente como eu falei, né, é um produto totalmente orientado a documentos e são coleções de documentos, né? Então, e o primeiro detalhe em relação ao MongoDB é que ele não precisa ter uma estrutura pré-definida, né? Então, não é como o SQL, por exemplo, que você precisa primeiro criar sua tabela, dizer lá exatamente quantos campos você vai ter, para depois você ir lá e conseguir inserir esses dados exatamente e seguir exatamente o esquema que você tem lá no seu banco, né? Então, aqui você não precisa necessariamente disso, né? Obviamente, quando você está dentro do projeto, você vai construir essa estrutura, isso é óbvio, você vai construir toda a sua estrutura básica, mas caso eu quisesse aqui colocar, sei lá, mais 20 campos aqui, eu poderia colocar tranquilamente e não teria problema algum, porque o MongoDB ele não necessita de uma estrutura pré-definida, né? Na verdade, ele não precisa nem que você crie as collections do seu banco antes de usar, né? Se eu não tivesse essa collection de frutas criada, né, no meu banco, se eu simplesmente der esse ponto get collection aqui, ele automaticamente já vai criar a minha collection e já vai inserir esse documento aqui dentro, né? Então, se eu ter como inserir, eu também tenho que ter como buscar, né? Então, aqui, nessa parte aqui eu estou mostrando justamente o comando simples de find, né, onde eu posso buscar dados dentro da minha coleção de documentos. Então, aqui eu estou buscando por uma fruta do nome maçã, e aqui ele já retorna para mim o documento completo, né? E aqui já demonstra outro detalhe relacionado ao MongoDB, né? O MongoDB ele tem uma vantagem muito grande, que é o cuidado com a unicidade dos dados, né? Ou seja, a partir do momento que você insere um documento no MongoDB, automaticamente ele vai criar para você o Object ID. O que significa esse Object ID? Ele é um ID único no mundo inteiro que vai ser para esse seu registro que você acabou de inserir, né? Então, se você inserir 10 registros aqui, são 10 IDs diferentes, né? E para quem já teve problemas aí com formas normais e coisas do tipo em bancos relacionais, entende o poder que é você automaticamente já ter essa construção de IDs totalmente únicos e para que para não ocorrer confusões nem conflitos, né, dentro da base, né? Aqui estou mostrando como fazer um update, né, basicamente. Um update bem simples, um update one. Aqui é justamente especificando que eu quero fazer o update em apenas um documento. Então, se eu tiver 5 documentos com o nome maçã, ele só vai fazer o update aqui na primeira ocorrência do documento. Então, isso é importante falar, né? Primeira ocorrência do documento é que ele vai fazer essa mudança. E aqui, na parte de cima, é onde a gente fica a nossa query, ou seja, em todo o famoso where, né? Onde a gente vai fazer esse update. E embaixo, onde a gente passa quais são esses campos novos que a gente quer atualizar, né? Aqui dá para perceber, né? Eu vou fazer mouse aqui, dá para ver que existe aqui essa descrição chamada set, né? O que significa esse set? No MongoDB, se você não informa o set, né, como comando na hora de fazer esse update
quando você quer apenas campos, esses campos específicos, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu documento e recriar ele do zero, só com esses novos campos que você está informando aqui no update. Então, se você não informa para ele que você quer fazer um set, ou seja, setar apenas coisas específicas do seu documento, ele recria o seu documento apenas com os campos novos que você está passando. Então, é importante também deixar claro que acontece essa questão, né? Na maioria das plataformas que você for utilizar no MongoDB, ele já vai ter uma trava para isso, né? Ou seja, ele não vai deixar você fazer essa questão do set substituído completamente. Então, o próprio Studio 3D ele não deixa, e o PyMol, se não me engano, também ele não deixa fazer isso. E por que que existe essa questão do update que ele recriou o documento, né? Porque existem diversos casos, né, em que você precisa de fazer tanto migrações de outras bases para o MongoDB, ou você precisa fazer reestruturação da sua base. É muito útil também você conseguir reconstruir seus documentos com update dessa forma, né? Porque aí você consegue ter uma flexibilidade maior e uma performance melhor na hora de fazer esses updates do que você tem que especificar exatamente todos os documentos ou todas as coisas que você quer substituir dentro do document. Então aqui, né, se tem como inserir e editar, também tem como, tem como excluir, né? Então aqui, mostrando novamente o delete one, então aqui passando o where, né? Então ele só vai deletar exatamente a fruta maçã verde, né? E toda vida quando você vê aqui essa questão dessa inscrição de delete one, ou update one, significa que ele vai fazer apenas um registro. Porém, se você quer que ele faça em todos os registros que correspondam à maçã, por exemplo, basta você colocar o update many, né? No vídeo one, você coloca many, e aí ele vai fazer o update em todos os registros que tiver na base com essa regra, né? Que sigam essa regra, né? Outro detalhe importante aqui sobre o Object ID, né, que eu acabei de passar, é que o Object ID ele é sempre crescente, né? Então, se você insere um registro agora, por exemplo, aqui no insert one, o próximo registro, o ID, ele é maior do que o anterior. Então, ou seja, e maior em que sentido, né? O Object ID, dentro do Object ID, dessa hash aqui gigante que tem, ele tem um timestamp e vários outros dados que você pode transformar para fazer queries em cima dele também. Você pode dizer, ah, eu quero ID maior que esse, menor que esse, e assim vai. Então, você pode fazer até queries em cima disso, né? Outro detalhe, né, é que o Online ID, né, se o identificador do seu documento, ele já é, por padrão, indexado pelo Mongo, ou seja, ele é bem rápido, a consulta quando você faz por Object ID, por exemplo. Dependendo do tamanho da sua base, ele vai ser indexado, então ele vai ser extremamente rápido, independente do tamanho que ela for. E aqui vamos para frente, né? E aqui eu vou mostrar um pouco como é a união entre o MongoDB e o PyMongo, né? Que é basicamente a documentação do PyMongo. A versão atual já está um pouco para frente agora, do 4.3.2. Isso aqui foi há 5 meses atrás, né, que eu coloquei isso aqui no slide. E aqui é uma demonstração simples de instalação da biblioteca através do gerenciador de pacotes do Python, né, o pip ou pipe, enfim. Ele depende de como você queira chamar, né. E aqui é uma demonstração básica de como você faz a conexão com o MongoDB dentro do seu banco, né? Ou dentro do seu código, no caso, você tem que importar a lib do PyMongo, né? Então, obviamente, se você quer usar os recursos do PyMongo, você tem que importar ele, né? O host, aqui, você pode ver, eu estou colocando o localhost, né? Ou seja, na minha própria máquina, mas esse pode ser qualquer máquina. Se você tiver, sei lá, um Mongo aqui lá na Amazon, onde eu tenho um acesso público a ele, eu posso conectar esse Mongo tranquilamente. Se eu tenho um Mongo em que eu consigo conectar via rede interna, eu consigo conectar também aqui, basta fazer configurações simples de acesso, né? E você já consegue ter acesso a, a ele estando em outras máquinas, normalmente. Aqui embaixo, eu já, na conexão aqui, eu já estou pegando o database, né? Ou seja, estou selecionando aqui, já está aqui até no nome né? O Python Day, onde eu seleciono o database que eu quero construir minhas collections, né? E aqui, quando eu dou esse get collection, automaticamente ele já vai criar para mim essa collection frutas. Então, para frente. E aqui são os exemplos, né, daqueles comandos básicos funcionando dentro do
PyMongo, né? Vamos lá. Então aqui a gente tem um certo one, né? E a parte onde eu falo que tem uma integração muito boa é que no Python, né, existem os dicionários, né? Os dicionários é algo muito próximo a os dois, né? Então, seja a escrita, até parecida e coisas afins. E se você voltar aqui dentro do próprio Mongo, você vai ver que toda a escrita do Mongo, ele é com o Django, ou seja, todo o CLI do Mongo, ou até mesmo toda a interface do robô 3T e tudo mais, ele roda as queries em Node, né? Então, ou seja, tudo que você passa aqui, ele pega lá, executa em Node e traz para você, né? Vou botar aqui. Até aqui, tem alguma dúvida, alguém? Alguém tem alguma pergunta específica? Só uma perguntinha quanto às IDs. Se eu removo um ID, ele organiza direitinho ou mantém o mesmo ID de todos? Tinha comentado. Ele vai contar na hora, né? Pô, eu quero excluir aqui o ID do meio. Ele vai contar na ordem. Pô, obviamente, inicialmente, né? Do menor para o maior. Ele vai reorganizar, tipo, o 302, por exemplo? Não, porque não é incremental, né? Os IDs do MongoDB não são incrementais, o que a gente consegue ver que é um maior do que o outro é por conta dos timestamps que tem dentro dele, né? Dos timestamps, não por causa de incrementais, ou seja, não tem como você fazer como às vezes você faz lá no SQL, né? Que a pessoa pode criar alguns vezes os IDs incrementais, coisas do tipo, mas aqui nesse caso ele não tem essa questão do incremento. Tipo, um é maior do que o outro, mas basicamente por causa da data, né? Que fica dentro do Object ID, mas você não tem como simplesmente ir lá e somar alguma coisa e gerar um ID da frente. Né? Então não faz nada assim que funciona nesse caso. Certo, certo. Basicamente ele vai continuar ordenado, porém não dessa forma, de era um, aí dois, três, quatro, aí excluiu três, aí isso aqui, enfim, ordem de novo, não nesse sentido, ele continua ordenado no sentido de ordem crescente em relação à data que o ID foi inserido. Né? Show? Cara? Tá todo mundo tá me ouvindo aí? Sim, tinha ficado estranho o áudio, mas voltou. Tá Mas tranquilo. você conseguiu entender essa questão do ID? Sim. Aqui, mais uma vez, mostrando como funciona o Fire-On, né? Porque, só que aqui já é dentro do próprio Python, né? E utilizando o PyMongo. Aqui é importante dizer, né, que quando a gente faz essa conexão aqui, a gente recebe o cursor, né, assim como em qualquer banco de dados que você tenha essa integração com os drivers dele com a linguagem de programação. Então, da mesma forma, quando você dá um find na sua base com o MongoDB, o que você recebe como padrão é um objeto iterável, né? Ou seja, não é necessariamente uma lista. É um objeto iterável da biblioteca PyMongo. Né? E para que você use como lista, basicamente você pode converter de forma extremamente simples numa lista. E ele vai converter normalmente e você vai ter uma lista de dicionários normalmente. Né? Aqui é uma demonstração do mini projetinho rodando, né? Aqui, onde ele só faz o find e aqui ele já retornou o documento para mim, ó, como você pode ver. Onde aqui tem o underline ID, mostrando o object ID, o nome da fruta, o valor e assim por diante. Passando para frente aqui, a gente tem aqui também a atualização do update one, de novo naquela mesma estrutura que eu tinha mostrado antes, agora no PyMongo, para você ver que não muda quase nada assim de um para outro. Então, é algo muito simples, é muito intuitivo, então basicamente tudo que você constrói lá no console do MongoDB, você consegue replicar praticamente tudo igual aqui no Python, sem problema algum. E por que eu friso tanto essa questão da compatibilidade muito boa, né? Porque se você for usar o MongoDB, por exemplo, com outras linguagens de programação como C Sharp, o que acontece? Eles não têm uma compatibilidade inicial, então você tem que usar outras libs
para fazer a conversão de objetos de C Sharp para o JSON, para depois você utilizar isso para o MongoDB. Então, você tem que ter uma camada mais ali de conversão e de para conseguir ter essa comunicação perfeitinha entre o Mongo e a linguagem de programação. Então, é como se lá no Java você tivesse que usar um map, do map transformar em JSON para depois ir para o Mongo. Então, aqui de novo, né? O Dialect One, bem simples, bem intuitivo nesse sentido, sem problema algum. Então, vamos para a próxima parte. Alguém tem alguma dúvida relacionada às questões que já foram passadas? Eu só tô um pouquinho na dúvida sobre, tipo, eu tô com uma fruta e um vegetal. Aí eu quero pegar todos da característica, desse tipo de característica, eu quero pegar frutas e vegetais. Aí cada um deles vai ter suas próprias propriedades, tipo, como eu faria para pegar elas, tipo, são objetos só que têm colunas totalmente diferentes, vamos dizer assim. E como é que eu faria para pegar esses dados e separar o que eu quero de um e o que eu quero de outro? Você faria um file normal aqui, né? E, obviamente, nesse caso, se são cores diferentes, você tem que colocar em collections diferentes. Né? Então, você tem que colocar vegetais em collection, frutas em outro, por exemplo. Seguindo o padrão, né, de como se constrói uma base de dados de MongoDB. Então, coisas semelhantes, você cria coleções e armazena isso junto, e coisas que são diferentes você coloca em outro lugar. Né? E caso você quisesse ir selecionando, você precisaria fazer uma relação simples, que no MongoDB aí é que entra a surpresa, né? No caso, aqui no MongoDB, ele não é orientado a relações, mas você pode fazê-las, desde que sejam relações simples, de um para muitos, por exemplo. Você consegue construir, você não consegue construir todas aquelas relações complexas, né? Que você constrói com o SQL, por exemplo, de esse aqui é muitos para muitos, esse aqui é um para muitos e para todos. Então, essas relações é que fica um pouco mais complexo de você construir aqui. Mas basicamente você só precisaria de passar aqui o que você quer, criar duas collections nesse caso. Se você quiser usar também a duas collections, não tem problema, né? Você só precisaria criar uma categoria aqui, por exemplo, para dizer se é fruta ou o vegetal. E aqui, em vez de ser collection frutas, você colocaria o nome novamente, né? Mas basicamente isso é mais uma questão de estrutura do que como utilizar ele em si. Show? Certinho. Mais alguma dúvida em relação a isso? Show. Seguinte. Um pouco mais sobre o updates, né? O porquê que tem basicamente uma etapa inteira só para falar sobre isso, né? Os updates no MongoDB, eles são um pouco mais poderosos do que você encontra em bancos de dados convencionais. Por quê? Porque na estrutura do MongoDB, você consegue, como ele não é algo orientado a relações, você consegue construir uma estrutura onde você tem listas dentro do seu documento. Então, você pode ter tanto uma lista dentro do seu documento, quanto você pode ter também listas de listas, né, digamos assim. Você pode ter uma lista dentro do seu documento, dentro dessa lista tem outras listas. Né? Então, você poderia ter vetores dentro do seu próprio documento. Né? Mas, mais pra frente, eu vou mostrar um exemplo mais claro aqui no própria base aqui local. Né? Então, com isso, você tem operadores específicos de updates para lidar com situações diferentes que você precisa fazer updates. Né? Então, no primeiro exemplo aqui, no add to set, ele é um operador quando você quer simplesmente inserir um elemento dentro de uma lista simples. Né? Então, aqui dentro da coleta de frutas, né, eu tenho aqui esse campo mercados, e dentro desse mercado eu tenho uma lista de mercados, digamos assim, onde são distribuídos essa fruta. Né? Então, aqui eu só faço para que eu adite o set, para que ele adicione no final da lista um novo mercado. Né? E aí, quais são os detalhes do adite set? É que ele, nesse caso, ele nunca vai inserir elementos repetidos. Né? Então, se eu já tivesse mercadinho de solidão aqui na lista, ele não iria inserir. Ele só insere elementos únicos e insere sempre no final da lista. Né? Então, se eu tenho lá um documento, você vai dizendo, o nome da fruta é banana, o preço é R$ 200, e esses são os mercadinhos aqui, a lista de mercadinhos que
ele está disponível. Quando eu faço aqui esse edit set, ele vai só adicionar no final da lista. E por que utilizar o edit set nesse caso, quando você tem lista dentro do documento? Né? Porque o set, né, o operador set, ele apenas vai substituir o campo. Né? Então, se eu tivesse aqui com o set, colocando mercados aqui, por exemplo, ele não iria adicionar no final da lista. Ele ia criar uma lista nova apenas com mercadinho e solidão. E não iria adicionar esse dentro da lista. Então, a gente vem aqui para frente. E agora a gente tem o push. Qual a diferença do push para o edit set? Né? Os dois é para lidar com listas, porém, o push ele vai funcionar melhor para caso você tenha uma lista de objetos. Né? Então, você pode ver aqui que mercadinho agora, dentro da lista de mercadinhos, existe uma estrutura, onde ele tem o nome e o endereço. Então, quando eu uso o push, ele vai criar esse elemento dentro da lista com essa estrutura. Qual o detalhe do push diferente do edit set? Aqui no push, ele não garante que vão ser apenas elementos únicos. Então, se eu tiver 5 registros aqui que o nome é Mercadão e o endereço é rua, não sei das quantas, ele vai inserir esses 5 elementos. A única coisa que ele faz é inserir no final da lista. Então, basicamente, essa é a grande diferença aqui nesse caso. E aqui, mostrando mais um comando muito poderoso do Mon, que é um set. Né? Um set, o que ele faz, né, basicamente? Como eu falei antes, né, o Mongo ele não tem uma estrutura pré-definida. Então, você não precisa seguir exatamente a estrutura. Mas vamos supor que, comecei o projeto aqui, daqui a 5 meses, vi aqui que tem um campo que não serve mais para nada dentro da minha colete, não serve mais para nada. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente usar um set e passando nessa escrita aqui, ele vai simplesmente excluir esse campo da minha collection. E aqui, obviamente, né, eu estou aqui uma quebra, então ele só excluiria da, dos registros e que o nome da fruta se fosse banana. Show? Alguma dúvida em relação a essas especificações aqui dos updates? Show. Vamos prosseguir aqui nesse caso. Né? E agora, a gente vai chegar aqui nos agregates, né, que já é outra questão relacionada ao MongoDB que a gente utiliza bastante na empresa, em qualquer lugar que você vá, o MongoDB, o agregate vai ser muito útil. É justamente formas onde eu consigo fazer agrupamentos dentro da minha base ou vincular uma collection com outras para que eu consiga, por exemplo, ter uma consulta mais robusta. Né? Então, seria como a parte de juntar uma collection com a outra, seria mais ou menos como o Pioneer Joy do SQL, e a parte de agrupamento é mais como o Group By do próprio SQL também, que ele vai ter esse recurso. Porém, lembre que sempre vão ter recursos parecidos, mas a grande vantagem sempre vai ser focada em performance e resposta. Né? Então, todo o serviço que eu estou mostrando, ele naturalmente é extremamente performante. Né? Então, aqui, mostrando aqui como exemplo um documento que é justamente do projeto anterior, né, da palestra anterior, junto de outra palestra, né, que é focada em captura de dados, a gente construiu uma base de dados de licitações, né, aqui de Natal, e a gente inseriu essa base dentro do MongoDB, e aqui é um exemplo de um documento que está dentro dessa base. Né? E aqui, pode ver que ele tem diversos campos aqui, né? E aqui, nesse caso, eu quero fazer um agrupamento por modalidade, ou seja, eu quero saber quantas licitações tem de cada modalidade nesse dia que a gente capturou, né? Então, quando eu venho aqui para frente, eu tenho essa demonstração aqui, né? Então, essa aqui é a escrita do aggregate. Então, aqui eu simplesmente vou aqui collection de licitações, ponto aggregate, e aqui dentro ele recebe uma lista de pipelines, né? O que são pipelines, basicamente? Todas as instruções que você passa para o aggregate e eles são executadas sequencialmente, né? Então, basicamente, se eu passei aqui essa pipeline de grupo, o que acontece? Ele vai ser executado primeiro e o resultado desse grupo aqui vai ser passado para essa próxima pipeline. Então, o que passa para cá já é todo a minha collection agrupada por modalidade. Então,
ele tem justamente essa escrita, né? Então, eu uso o cifrão, sempre quando é palavra reservada, basicamente eu vou usar o cifrão, ou quando é um campo, quando eu quero usar o valor do campo em si, então eu sempre tenho que usar o cifrão. Então, aqui é justamente ele criando o underline ID, ou seja, um identificador único, um grupo de agrupamento, né, para esses dados. Então, aqui eu faço o underline ID, dizendo que ele é modalidade, né? E aqui, né, para fazer o acumulador, eu simplesmente dá um count com essa instrução aqui de SAR, que ele vai somar um registro, né, cada vez que ele agrupar. E aqui, essa instrução de sort, ele basicamente é para ordenar os meus dados, né? Então, a ordenação primordial sempre vai ser por ID, ou seja, criação do menor para o maior. E aqui eu estou fazendo aqui um sort dizendo que o count tem que ser o quê? Do maior para o menor, porque eu quero descobrir qual é a modalidade que mais teve licitações nessa época, né? Então vem aqui, e esse seria o resultado, por exemplo, do meu aggregate. Ele diria, ó, tem aqui, ó, pregão eletrônico, ele tem 89 registros, nada, minha filha aqui ativando. De novo aqui, alta de registro de preços. E, e aqui de novo chamada pública, só teve um registro, aqui teve 5. E assim vai, né? Então o próximo passo que eu vou mostrar é justamente uma forma da gente utilizar o aggregate e conseguir modificar a saída desse aggregate, ou seja, deixar com nomes mais intuitivos dos campos ou criar novos campos e assim vai, né? Que é a próxima parte aqui, é o project, né? Ou seja, quando você usa o project, você está projetando o resultado que você obteve com a pipeline anterior. Então, de novo, pipelines eles são sempre executados em sequência e o que executa aqui em cima vem como resultado para a pipeline aqui de baixo. Então, se eu agrupei a modalidade, ou seja, ele vai gerar esse resultado aqui, porém sem o ordenamento do maior para o menor. E quando eu dou sorte, ele faz o quê? Ele basicamente faz essa ordenação. Ele coloca do maior para o menor. E aqui embaixo, como eu já estou ordenado, eu só faço o quê? Dou um project. Por quê? Porque aí eu posso tanto modificar nomes que eu queira novos para o meu campo, né? Para o campo novo que vai sair como resultado do meu aggregate, como eu posso criar novos campos. Eu poderia aqui, por exemplo, criar um campo novo aqui, sei lá, de categoria licitação e colocar um valor fixo aqui, por exemplo. Eu poderia concatenar vários valores aqui para gerar um campo novo aqui dentro do meu próprio projeto, né? E aqui entra o grande poder dessas questões aqui relacionadas à aggregation. Por quê? Porque dentro do próprio grupo, quando eu uso grupo, software, coisa desse tipo, e dentro do project, por exemplo, eu posso criar condicionais dentro do próprio MongoDB, né? Isso é o que eu não mostro aqui, né? Porque é um dia bem mais complexo. Então, isso poderia ser mostrado literalmente. Eu consigo. Tem como você fazer uma palestra inteira só falando sobre aggregation, né? De tantas coisas e detalhes que existem que possa se aprofundar, né? Mas, obviamente, o aggregate ele vai ser muito útil, né, no geral, quando você já tem uma base muito bem consolidada, né? Um projeto bem muito consolidado, que você precise fazer diversas interações na sua base, descobrir, gerar estatísticas, você precisa juntar dados para que você consiga utilizar essa arquitetura horizontal de forma melhor, né? Então, é justamente nesses aspectos que o aggregate vai ser bem mais específico, né? Vocês foram notando, desde o início da palestra, sempre vai subindo o nível um pouco de utilização do MongoDB. No início, são comandos básicos, depois a utilização com PyMongo, e agora está mostrando comandos um pouco mais complexos, como por exemplo aqui o aggregate. E aqui o resultado, né, do project, onde você pode ver que no project eu troco o nome do campo underline e mostro ele como modalidade, e o count, né, que antes era o nome como count, eu falo que ele agora tem o nome de quantidade, né? E qual que é o detalhe? Por que tem esse underline ID igual a zero aqui? Porque no Mongo, quando você vai usar o project, se você não informa que você não quer que ele envie o underline ID, ele sempre vai enviar. Então, mesmo que eu estivesse aqui remodelando e colocando o underline ID como campo modalidade, quando eu rodasse aqui sem o ID igual a zero,
é que ele traria também uma underline ID aqui duplicado. Então, ele estaria aqui em cima também uma underline ID. E, só ressaltando, né? Esse underline ID aqui que tem no grupo é basicamente a chave ou o valor que você queira agrupar dentro da sua base. Não significa que é aquele underline ID único que a gente viu lá anteriormente quando você dava um insert e afim, né? E um detalhe também aqui, em relação a um grupo, diferente que você tem em outros bancos, é que nesse caso aqui, a gente consegue fazer um grupo por conjunto de dados. Então, eu poderia aqui, por exemplo, dizer, eu quero modalidades que tem a data tal. Então, ele faria esse agrupamento por esse conjunto de dados. Então, basicamente, mais nesse sentido. E agora, né, eu vou fazer a demonstração, né, do projeto de exemplo, o que se constitui nesse projeto, né? Basicamente, né, o professor Alfredo, né, já tinha falado algumas vezes que ele tem o desejo de trabalhar com extração de dados relacionados a PDF, né? Então, organização de dados relacionados a PDF, ou seja, extrair os dados do PDF e organizá-los em algum tipo de banco, né? E a sugestão aqui seria o nome em si, né? Mas, antes de eu ir de vez para o projeto, ficou alguma dúvida relacionada aqui aos aggregates e afins? Alô? Não sei se Pessoal, fique à vontade, é só abrir o microfone, pessoal, aí. se alguém tiver alguma dúvida ainda sobre as questões anteriores aqui sobre aggregates, fica à vontade. Show. Então, vou fazer a amostragem aqui do projeto, né? Já estou conseguindo ver a minha tela? Perfeito, estamos vendo. Show. Então, aqui, né? Dentro do meu próprio terminal, eu já tenho aqui a árvore, né? E eu criei o projeto, criei aqui o Virtual Wave, né? Ou seja, para quem não teve contato com Python, isso é algo muito comum dentro de projetos, que você cria o Virtual Wave justamente para isolar toda a infraestrutura do seu projeto, da sua infraestrutura global do Python, para que não haja conflitos entre bibliotecas. Então, basicamente, utilizando, né, virtualizando o ambiente, eu consigo instalar N versões diferentes da mesma biblioteca. Então, se eu quisesse aqui criar 5 virtuais diferentes, eu conseguiria instalar 5 versões diferentes do PyMongo e elas não iriam conflitar em nenhum momento uma com as outras, né? E aqui, mostrando pelo próprio Finder aqui, né? Projects, aqui são os projetos relacionados à empresa, né? E aqui tem o velho que eu criei e a parte do projeto, né? Então, basicamente, do que consiste esse projeto? Eu fui lá no site do INEP, baixei todas as provas do Enem que a gente teve em 2022, né? Então, os PDF das provas e construí um robô, né? Um robôzinho, um códigozinho aqui, que ele consegue extrair as questões do Enem e construir no MongoDB uma estrutura em que ele relaciona o caderno que ele foi extraído com as questões daquele caderno, né? Então, ele extrai tanto as questões, o texto das questões, quanto as alternativas da questão. Então, aqui, né, só demonstrando aqui como está a estrutura do projeto, já coloquei os PDFs aqui já dentro do projeto, justamente porque se a gente fosse construir a partir de fazer as requisições para capturar os PDFs em si, aí já seria ainda mais a parte, né? Então, já teria que entrar em outros conteúdos que não é o foco principal aqui da nossa demonstração. Tem que abrir no meu Visual Studio, que já tem o vídeo, né, mostrando tudo que a gente tem que fazer para rodar nosso projeto. E o nosso projeto ele tem uma estrutura bem simples, né? Aqui no início a gente tem um config, né, onde eu estou aqui configurando localhost de novo, né? Essa porta aqui, 27017, ela é a porta padrão do MongoDB, né? O que significa? Toda vez que você instalar uma instância do MongoDB na sua máquina, ela por padrão vai ter essa porta 27017. Então, a dica, né, quando você vai utilizar um MongoDB em projetos de produção, é que você sempre troque essa porta padrão. Porque se você deixa essa porta padrão fixa lá na sua máquina, por exemplo,
fica muito mais simples para você ser alvo de ataques, por exemplo, porque se a pessoa sabe que você usa o MongoDB, a primeira porta que ela sempre vai tentar atacar é a 27017. Né? E aqui, o nome do meu banco de dados, e aqui, né, tem essa portazinha que eu criei só para a gente conseguir fazer a conexão com o banco. Então aqui ele conecta e já tem esse novo método aqui relacionado para a gente só pegar a collection, o objeto da collection que a gente quer mexer, né? E aqui no main, basicamente no início, a gente cria só um método aqui de conecta com o banco, né? Então, a partir do momento pela construção da classe do eu fiz aqui um inicializador, né? Com mais um inicializador da classe, então ele automaticamente já conecta com o banco. Ah, mas por que aqui não tem nada relacionado a desconexão? O que acontece? O Mongo ele tem uma estratégia em que você, toda vida que você conecta com o Mongo, ele usa uma porta virtual, né? Para você conectar você ao MongoDB. A partir do momento que você fica inativo nessa porta virtual, ele simplesmente derruba essa porta e a sua conexão já está desfeita sem você precisar ter esse trabalho de precisar fechar a conexão para evitar consumo de memória ou processamento desnecessário. Né? Então aqui no main, basicamente, tem uma lista com os nomes dos arquivos, né, que eu tenho dentro do projeto. E aqui ele só percorre a lista para pegar uma cada um. Aqui eu já crio o documento do book, né, que eu chamei aqui, que é um livro de questões. Ele faz a separação aqui, mostrando justamente qual foi o ano da prova, o dia, se foi o dia 1, o dia 2, o dia 3, nesse caso é só o dia 1 e o 2, no Enem. O tipo, que é mostrando aqui basicamente se ele é o caderno rosa ou azul, nesse sentido, né, que na verdade a nomenclatura que eles usam aqui, como dá para ver aqui pela construção do nome, é CD e o número do caderno. Então, o CD1, o CD2, esse aqui o 4 é o rosa, né? Então, e assim vai. E ele vai crescendo aqui para identificar qual caderno representa esse PDF em si, né? E aqui a gente tem uma instância, né, dessa nova classe que eu também criou aqui, que é o Stack Enem. E aqui dentro ele tem a primeira fase, onde ele extrai o texto, né? Extrai o texto da, desses PDFs e já cria o documento na base relacionado ao documento do caderno. Né? E aqui no Mongo, né, a gente tem esse detalhe, que quando você insere um dado novo no Mongo, você já consegue resgatar o ID que o Mongo inseriu nesse documento. Então, como você sabe, né, o MongoDB ele cria de forma automática esse ID, e quando ele cria, você já consegue pegar, aqui dando ponto insert de ID, ele já vai mostrar para você qual foi o ID que ele atribuiu a esse documento. E aqui, basicamente, eu passo aqui nesse método para extrair as questões e o ID para quem eu tenho que vincular essas questões. Né? E aqui nessa classe, basicamente, aqui no início, no stack de text, eu utilizo essa biblioteca aqui, PDF2, tá? PDF2, que é uma biblioteca muito boa para lidar com PDF, né? Com a extração de dados do PDF. Ela basicamente vai pegar todo o PDF e transformar em texto corrido, né? Então, na hora que você vai capturar os dados desses textos, é importante você sempre se ater a encontrar padrões dentro desses textos e para a extração dessas questões, eu utilizo a biblioteca regex, né, de verificação RF, justamente porque com expressões regulares eu consigo achar, né, de forma bem mais simples, padrões dentro dessa questão. Né? Por exemplo, aqui, o que eu dou RE.sub aqui, basicamente, só para ele tirar alguns lixos relacionados à quebra de página. Né? Então, toda vez que ele quebra a página, ele fica alguns lixos na hora que você converte o PDF para texto, e aqui ele só retira esses lixos. Né? E aqui retorna o texto. Aqui nas questões, basicamente, eu só pego. Acho que ele falou aqui no chat. Né?
Não, é rapidinho. Pessoal, a lista está disponível aí de presença, mas foi uma pergunta. No caso, Ítalo, as provas elas são duas colunas, né? Então, você tem lá. E Duas quando você coleções, usa né? o PyPDF Tool, nesse caso, ele consegue identificar que tem o texto está em uma coluna e outra. Você viu isso? Se tem algum problema? Sim, ele vai trazer para você, né? Ele vai transformar toda essa coluna em um texto simples, né? Então, por exemplo, ele vai ficar basicamente um texto corrido, onde as colunas vão ficar em sequência. Então, se ele tem a questão e do outro lado ele tem a questão 2, na hora que ele traz esse transforma em texto para você, ele vai ficar uma embaixo da outra, né? E vai tirar os caracteres especiais e fica só o texto puro em si, né? Aqui dentro, né, na minha lixeira, tem o Alt que eu utilizei para a construção desse projeto, né? Então, aqui, eu consigo. Maria, deixa eu arrumar aqui. Não está deixando eu utilizar aqui, mas basicamente ele demonstra como esse texto fica depois que o PDF2 roda em cima dele, né? Ele fica basicamente um texto corrido, onde tem lá todo o texto do PDF. Sim, porque foi exatamente. Imagina que eu tenho um texto em duas colunas e Uhum. ele, no caso aí, então, ele identificou que uma coluna ele vai para um texto corrido e só depois que ele joga outra coluna embaixo, né? Sim, sim. Ou ele vai misturar as Só colunas. colocar aqui para rodar para eu demonstrar como é feito. Beleza. Só... Essa curiosidade é porque, assim, eu já usei ele, mas usei só com o texto de uma coluna. Aí, como a prova do Enem, eu me lembrei que elas são duas colunas, aí eu fiquei, rapaz, será que... Essa questão aqui eu só vou utilizar para ele extrair o texto e já encerrar o programa, né? Então, basicamente só para a gente gerar essa saída. Então, aqui é um detalhe importante também, né? Que aqui é mais relacionado a Linux ou sistemas baseados em Linux, né? Quando você rodar ou até mesmo no Windows, você consegue fazer isso quando você roda um programa O áudio Python, ficou. a saída. Deu problema no áudio. Oi? No Agora voltou, finalzinho. agora voltou. Ficou meio ruim o áudio. Basicamente, eu estou explicando aqui quando a gente roda um programinha Python, né? Aqui do terminal, por exemplo, você coloca essa instrução aqui de maior P, você já faz com que a saída do seu programa seja inserida dentro desse arquivo de texto. Aqui, Ou seja, exportado para ele já joga lá dentro. Então aqui já gerou, e aqui no alt.text, esse aqui já é a saída do programinha depois que ele extrai o texto do PDF, né? Então, você sabe que o primeiro PDF, esse aqui. Então, aqui o PDF tem toda essa estrutura, né, de cores, bonitinha, aqui, todas essas colunas, né, como o professor falou aqui, né, tem a coluna 1, a coluna 2, e quando a gente passa aqui para o texto em si, já inicia as questões, aqui, ó, questões de 1 a 5, então já começa aqui uma seguida da outra, né, então já começa, ó, questão 1, aqui embaixo, ó, pode ver que na escritura aqui, a marcação, ele repete as letras, então, aqui já falando um pouco mais em relação a como o funcionamento de alguém que excreta dados, né? Que tem a função de raspar esses dados, né? Toda pessoa que queira trabalhar com isso em algum momento, queira fazer projetos em cima disso, a primeira coisa que a gente sempre tem que tratar são padrões, né? Então, aqui a gente já sabe que ele inicia com esse texto aqui com essa marcação de questão, sabe aqui que ele só tem esses dígitos, sabe aqui que ele encerra aqui, por exemplo, repetidamente com a letra que é a opção. Então, tudo isso já dá para a gente notar padrões e a gente construir, né, através filtrar. das expressões regulares, onde a gente consegue pegar esses padrões, reproduzir na expressão regular e ela simplesmente vai capturar esse texto para a gente. Né? Alguém já teve contato com objetos, expressões regulares ou coisa desse tipo? Acho que alguns dos meninos já tiveram. Show. Quem trabalhou com texto, provavelmente já teve.
Então, o Ajax, né, que geralmente o pessoal usa mais para fazer validações ou coisas desse tipo, ele também pode ser usado como ferramenta de captura, né? Justamente porque ele tem todas essas ferramentas, né? Ele consegue fazer, buscar textos, marcar padrões, agrupar valores e tudo isso a gente consegue fazer junto com o Ajax, né? Então, aqui, basicamente, o que eu fiz? Extraí o texto, analisei como é que o texto retorna para mim e fui atacando esses padrões para conseguir gerar a base que eu precisava, né? Então, deixa eu só fechar aqui e retirar esse. Não esquecer da meu daí. Então, aqui, nessa parte aqui, lembrando que o PDF Reader, né? Ele trabalha com páginas. Então, se você tem várias e várias páginas, você consegue usar o Reader por paste e você faz com que o seu programinha rode até extrair todas as páginas disponíveis no seu PDF. Então, se ele tem, sei lá, 50 mil páginas, ele vai fazer exatamente o reader de 50 mil páginas, até encerrar. E aqui eu só vou incrementando o texto, justamente para ficar bem mais simples. Quando você está trabalhando com script, é muito importante sempre fazer a limpeza desse texto, né? Então, o texto sempre vai vir bagunçado, com várias coisas que não fazem muito sentido. Então, o ideal é que faça essa limpeza, né? Então, aqui, nós no segundo método aqui, né, que é a Questions Extract, eu basicamente só pego a collection de questões, né? Eu vou mostrar também o banco de dados aqui, a figura como ficou. Aqui em questions, basicamente, eu estou rodando um regex aqui, com essa instrução de FileEditor, né? E o que ele faz? O FileEditor, ele retorna uma lista, né, todas onde esse regex casa, todos os casos que esse regex aqui vai casar, ele vai trazer para mim em um objeto iterável, né? Então, esse regex aqui é genérico, ou seja, todas as questões da página eu capturo só com esse regex, né? Então, aqui eu faço um grupo, para quem já teve contato com o regex, isso aqui é um grupo, né? Onde eu pego basicamente só o texto da questão e aqui mando ele encerrar justamente onde começam as opções da questão. Essas questões aqui específicas do regex, se vocês quiserem eu posso explicar, mas não são muito específicas do que a gente tem aqui. Né? São mais coisas técnicas de regex que em outro momento eu posso mostrar como funciona, fazer ensinar mais relacionados ao regex, porque isso aqui também é um mundo, é um universo. O regex também é outro universo já. Né? E aqui pode ver que eu marco padrões aqui, ó. Questões, né? E aqui que são 2 dígitos, ou seja, sempre tem questões na frente tem 2 dígitos, para frente eu sempre digo, ó, então você tem que encerrar aqui exatamente, iniciar aqui de novo a captura, quando iniciar a captura das opções da questão. Mas se eu estou iniciando aqui a captura já do texto das opções da questão, onde é que eu tenho que encerrar? Tenho que encerrar justamente quando ele enxergar que é o início de uma nova questão, ou quando ele achar essa palavra-chave rascunho, que é justamente onde tem a última questão, e não teria nenhuma questão na frente. Então, para ele conseguir capturar todas as questões bem certinho, você tem que ter 2 instruções de parada, né? E aqui essa instrução já é uma instrução bem mais específica do Jack, que, enfim, não é o caso desse caso, mas caso queiram entender, eu posso explicar aqui futuramente. Aqui, basicamente, eu percorro todos os resultados, né? O iterável, o objeto iterável que eu recebi aqui. E aqui eu já crio também o documento da minha questão, onde eu coloco o book ID para relacionar o livro de questões com a questão que eu acabei de estou criando aqui o documento, né? O texto da questão aqui é justamente o grupo que eu criei com o JAX. E aqui dentro, eu já criei essa numeração aqui separada só para ter algum dado iterável dentro da minha collection que eu possa fazer queries, por exemplo, de range de números, né? Isso é importante. Identificar também, né, de forma mais simples as questões. E aqui, options, caching, basicamente, por que eu criei essa lista vazia aqui? Basicamente porque, se eu não criar essa lista vazia, eu não consigo inserir elementos dentro dessa lista a partir do momento que eu capturo as opções relacionadas às opções que têm relacionadas a essa questão. Né? Como eu falei aqui, quando eu venho aqui em Text Options, basicamente,
ao invés de agrupar tudo certinho aqui e já ter o valor definido do que eu quero, eu capturo o texto bruto e construo outro objeto para que eu consiga também capturar de forma genérica todas as opções que existem dentro da questão, né? Então, quando você está trabalhando com captura de dados, com raspagem de dados no geral, é sempre importante ter a visão de que todos os seus objetos ou códigos e afins, eles têm que ser extremamente genéricos e ter apenas marcações, né, para que você possa ter o menor problema possível com mudanças de páginas ou coisa do tempo, e que você consiga fazer uma adaptação o mais rápida possível em relação a essas questões que você está construindo, né? E aqui, basicamente, eu construo o documento, insiro na lista, e aqui eu dou um certo ano já com o documento todo construído, né? E agora aqui eu vou mostrar como é que ficou a base de dados, né? Então aqui eu venho em Collection, então aqui é a collection dos livros de questão, né? Onde aqui eu salvo o nome do artigo que eu li, né? O tipo, como eu falei, qual é o dia da questão, o ano. E aqui também já gerou para mim o objeto ID. Então aqui ele tem ele salvou 8 books de questão, né? E aqui eu já tenho as minhas questões, né, capturadas. Aqui onde eu capturo o texto da questão. Aqui ele ficou com alguns caracteres especiais, né? Esse aqui também é totalmente reversível, na real, é só você tratar isso diretamente do Python, né? Você pode usar algumas funções para retirar caracteres especiais dos strings e ele vai ficar bem limpo para o texto. E aqui embaixo eu já tenho, né, capturado aqui de forma automática as questões e o texto das opções, né? E assim eu vou ter aqui para todos os meus livros, né? Beleza, mas por que criar uma relação em um banco não relacional? Assim, quando você vê de longe, parece não fazer muito sentido, né? Mas o Mongo, ele sempre, você tem que seguir padrões em que ele traga performance, né? Quando você tem documentos muito grandes, você tem que destrinchar em um documento só do Mongo, é muito importante você identificar partes da sua collection que você pode destrinchar em novas collections. Por que disso? Porque no Mongo ele tem uma limitação padrão de 16 megas para cada documento que você insere no Mongo. Então, esse documento aqui, por exemplo, ele tem um limite máximo de 16 megas. Então, se você tem um PDF monstruoso, gigantesco, com, sei lá, 10 mil páginas, se você quer colocar esse PDF inteiro numa collection só, num registro só de collection, provavelmente ele vai bater esses 16 megas de padrão. Obviamente que você pode também retirar essa limitação, né? Fazer uma configuração de você conseguir inserir documentos maiores, porém, é já entender que no Mongo, toda vida que você faz algo fora do padrão que o Mongo recomenda, ele vai ter uma queda de performance. É natural e bem relacionado a isso, né? Então, essa estrutura aqui é uma estrutura bem simples, em que você consegue replicar em quase todo o projeto que você queira construir em relação a você scrapar dados e inserir dados dentro do Mongo, né? Eu poderia também tranquilamente aqui criar um registro só para todo o caderno, só que aí ficaria um registro gigante, ruim de manusear e coisas do tipo, né? Mas não teria problema nenhum, né? Aquele exemplo também que eu falei, ó, que no Mongo aqui eu consigo construir listas dentro do documento, tá aqui mostrando, ó, a lista, tem uma lista aqui dentro, na Question Options, onde aqui dentro tem um documento, né? Tem vários documentos aqui dentro. E, basicamente, né, o objetivo desse projeto é que ele se torne um mini sisteminha web, né, para que a pessoa possa fazer um simulado do Enem. Então, ainda vou fazer aqui também a captura dos, dos gabaritos, né, para que a pessoa consiga, de uma vez só, ter todas as questões capturadas, capturar as imagens também, para que o cara consiga ter toda essa facilidade de conseguir fazer um simulado do Enem em questão de minutos na web, né? Então, assim, então aqui mostrando esse dado, né? E lá dentro do meu projeto, eu tenho mais um método aqui embaixo, onde eu listo todos os books. E aqui eu uso novamente o aggregate, só que com uma instrução nova. Eu uso o lookup, né? O que significa o lookup? Ele é basicamente o famoso join lá do, do SQL, onde eu junto uma collection com a outra
baseando-se em uma chave local e estrangeira, né? Então, aqui mesmo no lookup, eu consigo dizer qual é a collect, né, que eu quero juntar uma com a outra. Uso aqui o local field, né, que é o underline ID, o book ID, e diga aqui qual é o nome desse novo array que eu quero capturar, que eu quero trazer para dentro do meu registro que eu estou retornando aqui no aggregate, né? Mas, enfim, né, vou excluir aqui a base justamente para mostrar o robô funcionando. Então, colocar aqui o robô para rodar. Então, aqui ele já está fazendo o extract, já salvou um documento, já salvou o documento, já salvou as questões. E estamos para o próximo já. Obviamente que aqui também ele demora um tempo a mais, né, para rodar, porque ele usa o processamento da minha máquina. Então, se eu estivesse usando isso aqui, um próprio servidor, por exemplo, tipo, seria em questão de segundos aqui essa estação. Quando eu venho aqui, atualizei, você viu que eu não precisei criar banco de dados nenhum, não precisei criar collection nenhuma. Eu venho aqui, só dou um refresh e o banco de dados já está aqui reconstruído novamente. E aqui no book, ele já vai ter aqui os mesmos notebooks, né, que foi o que eu coloquei lá dentro do projeto, e novamente as questões todas capturadas corretamente. Show? Então, sobre o projeto de demonstração, inicialmente, ele é basicamente isso, né? Aqui embaixo tem o QR Code, ele tem o link para o GitHub do projeto, então esse projeto já está no meu GitHub, disponível lá para quem queira baixar o projeto, fazer modificações, estudar ele mais a fundo, né? Ou pegar alguma coisa relacionada lá ao JAX ou ao Mongo em si. E agora, então, aqui é mais abrir para dúvidas, caso vocês tenham novos questionamentos e sugestões para novas palestras, né? Caso seja algo que vocês queiram, para que a gente vá evoluindo esses conhecimentos, né? Então, só dormindo aqui a palavra, né, para o Salcedo, porque ele Show, show consiga de bola. a finalização. Né? Muito bom, Ítalo. E eu passo aí para o pessoal para dúvidas. Né? Vocês viram aí que Ítalo fez essa junção. Deixa eu ver se eu abro minha câmera aqui. Só um minuto. Pronto, aqui estou abrindo aqui minha tela. Não sei se está aparecendo aqui. Ítalo fez aí essa... Essa aqui é o link também aqui no chat. Sim, pronto, massa, legal. Ítalo fez capturou lá os dados de arquivos em PDF, fez esse processamento, segmentou, exportou, criou a base de dados, né? Então, realmente, Ítalo, o que muda, né, para quem já trabalhou com base de dados tipo SQL, quando você está no Mongo, né, você vai acrescentando essas coleções, né? E interessante que você tem campos, essa questão de campos variáveis, né? Itens têm alguns campos, outros não têm, e tem muita flexibilidade, né? E aí a pergunta inicial, né? Você já fez algum teste, por exemplo, de performance em termos de na hora que você está fazendo buscas, queries, eventualmente, quando você está no SQL organizado, tudo indexado, você tem um ganho de velocidade, porque aquilo ali é feito em árvores binárias, em cima dos índices, tem toda uma busca mais eficiente. E nesse aí você tem alguns índices também, mas eventualmente talvez seja um pouco mais lento. Não sei se você, nessas bases grandes que vocês têm de documentos, essas buscas, você percebe alguma perda de performance? Na verdade, como a gente trabalha com um volume gigante de dados, né? Na verdade, a gente tem um ganho de performance, né? Quando a gente utiliza o MongoDB. Porque em que sentido disso, né? Quando você tem um banco de dados como o SQL,
como você já falou, é um banco de dados extremamente robusto. Ele vai lá armazenar, ele vai armazenar em forma de árvore, vai ter lá a árvore binária que você pode indexar e fazer toda essa busca. Então, quando você tem um volume bizarro de, por exemplo, milhões e milhares de registros, até o momento que ele execute todas essas árvores, até algoritmos extremamente potentes como esse, né, de buscas e buscas até rápidas, acabam tendo uma oscilação, tanto em questão de memória, né, porque ele vai acabar consumindo bastante recurso de memória para fazer essas queries, como em questão até mesmo de processamento, porque ele tem que moer toda essa questão por trás para resultar alguma coisa. No MongoDB, como a gente tem essa estrutura de documentos, o que acontece? Ele faz basicamente uma busca de texto. Né? Busca de texto, você consegue fazer diversas técnicas, né, de mapeamento em que você faz esse ser mais rápido. Então, no Mongo aqui, a gente está vendo, como eu mostrei, várias chaves, valores e afins, mas quando você armazena isso de fato, ele é basicamente um arquivo JSON gigante, em que ele criptografa, né, obviamente, esse dado, para até mesmo deixar ele mais curto e compacto. E quando você faz qualquer busca dentro dele, ele já tem arquivos em que são os index, que a gente chama, né? Que ele já mapeia essa base, pré-mapeia toda essa base para você, e quando você faz buscas, ele já vai em cima. Então ele não fica lá, enfim, descendo várias árvores e até chegar no valor, ele já vai direto, porque ele já está todo mapeado. Então, além da gente ter esses documentos que são armazenamentos de JSON puros e compactados, você também tem arquivos extras de indexadores que você pode criar para que ele mapeie toda a sua base e construa toda essa velocidade. Né? Falando em questão de velocidade, hoje, nosso aplicativo, por exemplo, ele roda em menos de 5 segundos, ele já dá um resultado. Né? No MongoDB, fazendo toda essa busca na base de dados gigantes, justamente demonstrando o poder em relação a isso. Né? Então, todas essas queries que você executa do MongoDB, você pode indexá-las, né? Ou seja, dizer para o Mongo, dizer, ó, todas as vezes que eu for fazer busca nessa collection aqui, eu vou buscar exatamente por essa query. Eu vou lá dizer, nome de fruta, que tenha um valor maior do que isso aqui. Então, você passa isso para o Mongo, você indexa, e quando você vai fazer a próxima busca, ele simplesmente já vai em cima, porque ele já está todo mapeado a sua base. Ele já sabe exatamente onde está esse registro. Então, falando até mais profundamente, né, apontamentos e afins, ele já vai saber exatamente, por exemplo, como o local da memória, por exemplo, onde esse dado vai estar armazenado. Isso significa o quê? O uso de memória lá embaixo. Né? Então, seja o MongoDB, ele sempre vai ter um uso de memória bem menor do que qualquer outro banco relacional, isso eu afirmo com total certeza, porque são testes e testes, né, que a gente realiza até decidir qual tecnologia é partir, né? Mas qual é o outro lado negativo? O outro lado negativo é que, por outro lado, você tem que ter bases de armazenamento muito maiores. Então, você precisa ter SSDs e afins cada vez maiores para você comportar toda essa base, porque ele é basicamente, realmente, como eu falei, documentos salvos, empilhados e documentos extras para mapear e deixar com essas buscas sejam como, digamos assim, OD1, por exemplo, de busca está lá. Né? Pois é. Sobre isso, né? Você, uma coisa que também pode ajudar na organização desses documentos, nessas coleções, é você ter uma espécie de hierarquia dessas coleções, né? Eu defini como se fosse uma coleção que teria uma outra coleção conectada. Como é que você já trabalhou assim com JSON? Todo o nosso banco ele tem essa estrutura. Né? Só que, como eu falei, tem muito cuidado, né, quando vai utilizar o MongoDB. Lembrar sempre que isso não é, digamos assim, seu santo, certo? É uma ferramenta, então ele vai ser muito útil caso ele resolva o seu problema. Se ele não resolve o seu problema e você tentar enfiar de goela abaixo, ele vai ser horrível, porque, por exemplo, eu tenho um sistema aqui que eu tenho que fazer, enfim, relações extremamente complexas, de muitos para muitos, e várias outras conexões assim, que eu preciso garantir que tem uma extrema integridade dessas relações. Eu não vou usar o MongoDB, porque isso vai ser um tiro no pé, tecnologicamente falando, e falando de investimento em si, né? Você vai estar jogando dinheiro no lixo, digamos assim, né? Mas em que sentido dá para construir essas relações, essas hierarquias? No sentido sempre de garantir que
No máximo, você tem uma relação simples de um para muitos ou de um para um. Nunca tem uma relação gigante e que você precise relacionar muitas e muitas coisas para você chegar no resultado. Ou seja, essa collection, ela se conecta com essa, que se conecta com essa outra. Então, isso aí já não funciona como MDB. O que é que funciona? Essa minha parte do documento eu transformei em outro registro em outra collection, essa outra parte que eu transformo em outro registro, mas sempre uma relação extremamente simples para que eu consiga construir essa estrutura da forma que ele continue com a performance que é tão vantajosa do MDB. Né? Exatamente. Show. Pessoal, eu abro aí para os colegas aí, alguém que esteja fazendo TI, que tem interesse de estar trabalhando com banco de dados. Alguém assinou aí, eu acho. Fica à vontade, abra o microfone. Interessante, então, eu até errei, cara, quando eu fiz lá o card hoje na pressa, antes da aula, eu tinha aula lá de manhã, e aí eu coloquei lá 24/4, eu estou em abril, né? A gente está em maio, eu errei lá, fiz um pequeno erro. Antes até da gente continuar, uma pergunta ou outra, vão pensando nas perguntas, mas eu já vou antecipar aqui, pessoal, quero antecipar que daqui a 15 dias nós teremos um outro seminário parecido com esse, sendo que é com o Marcelo, e até convido o Vitor também para participar, Ítalo. E aí, o Marcelo Fragoso, ele foi aluno meu de iniciação científica, fez TCC comigo, ele trabalha em Recife, uma empresa associada à Coserne, né? A Iberdrola, né? Alguém me lembra aí qual? Notepad? Não faz sentido? A Neoenergia, né? É a CELP, que é do grupo Neoenergia, antiga Iberdrola. Pronto. Ele trabalha na Neoenergia. E está lá em Recife. E aí, o que é que vai ser uma coisa parecida com essa que o Ítalo mostrou para a gente, mas vai ser, olha, em cima de documentos, coleções de documentos, mas praticamente usando o MySQL, vai utilizar o PHP e Python, né, para fazer os acessos, inserir dados e tal. E aí, o MySQL, ele implementa, para quem não conhece a parte de normalização de banco de dados, o que acontece? Se eu tivesse uma tabela, pessoal, só para rapidinho, se eu tivesse uma tabela onde eu tivesse nome, profissão e alguns campos, uma tabela, pensa lá em Excel, o nome muda, mas às vezes a profissão é parecida, sei lá, professor, técnico, aparece várias vezes. O que o pessoal fez no passado foi pegar uma tabela onde é que tinha muita redundância e separar, né, fazer o que a gente chama de normalizações, né? Criar uma tabelinha só para profissões, por exemplo, outra tabela lá para outra coisa e tal, e conectar essas tabelas através de chaves, né? Então, você tem as informações, elas ficam distribuídas em várias tabelas e aquilo ali você monta lá, então, um banco de dados. Então, diferente aí do NoSQL, que aí ele estava falando aí, o Ítalo, exatamente sobre que muitos dos dados, como são coleções de documentos, elas ficam, vamos dizer assim, agrupadas, né? E você tem que pensar muito realmente nessa estrutura que você faz, porque você tem essa redundância. Você vai ter lá o nome da pessoa, tal, profissão, aí vai ter lá a profissão, tal. Você vai ter aquela, vamos dizer assim, essa redundância desse dado, profissão lá, professor de terceiro grau, sei lá, tal. Você vai guardando aquelas informações, cada registro, né, ele vai ficar armazenado lá. Enquanto em um banco de dados relacional, como o MySQL, como outros, você consegue espalhar isso em várias tabelas. Tem as vantagens, né? Tem algumas desvantagens também. Às vezes, tem alguns casos que perder algum tipo de
uma redução de performance, mas é mais ou menos isso. Aí eu devolvo aí para o Ítalo, para algumas considerações. Alguma consideração, pessoal? Nós estamos aqui 20h52, temos ainda mais uns 10 minutos, de repente. Porque eu acho que uma pessoa tinha assinado para perguntar. Acho que era Milton. Pode abrir aí o microfone, pode. Alguém. O Vitor está ali, está na sala aqui. Acho que era Milton, acho. Não lembro agora. Ah, Foi que tá. sinalizou. Hamilton, não sei se é Hamilton ou algum colega, mas é isso. Hamilton está sem áudio. Ah, sim, ele falou que sem áudio. Mas pode mandar pergunta aqui no chat, caso queira. Aqui eu mando aqui. Ele estava só Sim. palmas. Pois é, nós agradecemos muito, Matheus. Parabenizo o seu trabalho lá, que você, na empresa, né? Vocês estão nesse projeto. E deixo aí, fica à vontade para comentar um pouco mais, uma consideração final, e até falar eventualmente dos desafios que você está vendo aí um pouco para o futuro. E se vocês lá, por exemplo, além do Mongo, qual é vamos dizer assim, portfólio, os outros bancos de dados, vocês interagem isso com outras bases, como Oracle, alguma coisa, ou a base lá de vocês é SQL, tem parte SQL com a parte Mongo, existe essa integração, pedaços de dados. Bom, né? Hoje na empresa a gente utiliza unicamente o MongoDB, né? Basicamente pela facilidade de você ter uma tecnologia só. É muito mais simples para você garantir a integridade desses dados, né? Então, obviamente que o MongoDB ele tem uma desvantagem muito grande, que também é uma vantagem, né? Que é essa questão da não padronização dos bancos. Então, você não precisa ter necessariamente um padrão pré-definido, porém, se você não sabe utilizar essa característica, ele se torna desvantagem. Em que sentido? Sua base pode ficar uma bagunça gigante. Então, é muito importante que antes de você utilizar o MongoDB, você sempre pare, pense e analise. Realmente, é esse caso aqui que vai resolver o problema? Se sim, então deixa eu montar aqui uma estrutura prévia, em que ele vai responder o meu caso, para que você siga um padrão, para que não vire aquela bagunça gigante. E você não precisa necessariamente de um esquema bem gigante e engessado, mas também que você não deixe sua base de dados solta, porque se você não tem controle sobre sua base de dados, falando em questão de produto e tecnologia como produto em si, isso sempre vai resultar em déficit financeiro. Isso é uma questão clara. Você deixa isso claro que se você não tem controle sobre a sua base de dados, você não sabe exatamente o que é que está lá, o que pode, o que não pode, uma hora ou outra isso vai dar prejuízo financeiro, tá? Então já deixando isso bem afirmado nesse sentido, né? E onde é que o MongoDB vai ser extremamente efetivo? Quando você tiver volumes gigantes de processos ou de dados no geral, como a gente tem, e o volume de dados seja muito relacionado a textos. Né? Você tem muito texto, tipo, com certeza, né, nos processos judiciais, por exemplo, a maioria dos processos é basicamente uma grande vasta imensidão de textos, né? Então, isso ele vai ter uma eficácia muito forte nesse sentido. Quando que ele já não vai ter tanta eficácia? Quando você tiver dados diferentes, quando você precisa, por algum motivo, armazenar arquivos nesse sentido, coisas desse gênero. E também o MongoDB pode ser utilizado em um meio de diferentes projetos, né? Por exemplo, o MongoDB, diferente dos bancos tradicionais, ele tem tipos diferentes de dados, né? Então, lá na própria armazenamento de dados lá, quando eu mostrei, as datas eles sempre são salvos como user dates, então isso ajuda muito a padronizar datas, né? Isso é um problema que existe em algumas outras
bancos, porque, aqui eu salvo como tal tipo de data, aí aqui eu salvo com outro tipo. Quando tem um fuso horário, ferrou aqui, já não tem mais o que fazer. E no Mongo não, como ele é um ISO date, você pode simplesmente definir para ele qual o fuso horário que você quer. E na hora mesmo que você faz busca, você pode definir o fuso horário que você quer que retorne essas buscas, e assim vai. E também até para trabalhar com dados de geolocalização. Né? Tipo, tem tipos de dados no MongoDB específicos para você trabalhar com geolocalização. Então, você pode criar lá dados com tipo de longitude e latitude, porque ele vai preservar ao máximo a acurácia daquele número que você precisa armazenar para dizer a localização exata das coisas. Então, essa é a grande diferença. Né? Porque você usa isso, por exemplo, em banco de dados tradicional, você teria que utilizar um tipo de dado específico lá, um long int, um inteiro comum, ou o que for, ou um float gigante, ou qualquer coisa desse tipo, e lá tem esse dado específico que você salva ele como um dado de longitude e ele preserva ao máximo a acurácia daquele dado. Né? Então, toda vida quando se deparar com esse tipo de problema, pode ter certeza que o MongoDB vai ser uma ferramenta extremamente poderosa para resolver essas questões. Né? Sobre isso, também uma questão, no caso aí, vocês têm dados que vocês extraem dos sistemas judiciais, mas tem lá um monte de PDFs, às vezes tem imagens, tem sons, às vezes, associados, às vezes, o processo, vídeos. E aí era talvez minha última pergunta, que seria isso. Vocês têm essa questão dos tipos de dados, esses objetos, como vídeo, É, imagem, tem trabalhado salvo junto lá? essas questões, né, quando existem documentos para serem capturados junto do processo, né, porque, deixando claro, a gente pode apenas ter acesso a coisas públicas, então processos públicos geralmente não tem tantos documentos assim, eles vão ter mais PDFs relacionados a atas de reunião, a andamentos processuais relacionados à adição de pessoas, né, nos processos, coisas desse tipo. Nunca vai ter uma prova lá escancarada, certo? Por isso não existe, tipo, questão, mesmo que sejam processos públicos, não vai ter isso lá. Hum. Mas, basicamente, quando se trata da parte de pegar esses documentos e salvar, aí é onde é que a gente utiliza a nuvem, né? Porque é onde a gente utiliza o serviço da Amazon como o S3 ou o Glacier, coisa do tipo, que a gente consegue trabalhar com os volumes de realmente arquivos brutos e salvar isso em outro lugar e só vincular isso com a base, né? Para justamente não precisar crescer a base no sentido ainda mais do que ela já é. Né? E também não seria muito eficaz, a gente chega lá e salva um arquivo inteiro na base, isso não seria eficaz no sentido de como a gente utilizar melhor a nossa infra, né? No sentido de armazenamento realmente bruto de dados. Então, imagina que você tem duas imagens e um arquivo de voz. Então, você vai criar no seu Mongo lá um ponteiro que vai, alguma coisa como, Exatamente. que vai apontar para uma base que tem em outro lugar, né? Alguma coisa assim, né? Que fica na nuvem lá no S3, por exemplo, que é um serviço da Amazon para armazenamento de arquivos, e cria lá o ponteiro lá mesmo, insere esse dado lá, e já consegue vincular, ele só retorna para você uma URLzinha lá que você consegue resgatar esse arquivo na hora que você quer. Né? Uhum. E isso é mais também uma questão sobre arquiteturas modernas de sistemas, né? Que esses já outras assuntos, né, que futuramente a gente pode entrar, que é justamente quando você tem infra e infraestrutura, entenda que hoje em dia é algo escasso. Né? Mesmo nuvem, ela não é infinita, né? Porque tem uma hora que acaba. Então, não faz muito sentido você utilizar só a infra, por exemplo, até mesmo em bancos relacionais e poluir sua base, digamos assim, com arquivos extensos, quando você pode utilizar o S3 da vida, que não vai surtir muito efeito no sentido financeiro, porque nesse caso você não tem um tráfego de dados absurdo. Né? Você tem um arquivo lá que é fixo, que ele tem um tamanho fixo, que ele não vai ficar alterando. Muitas vezes, então, você consegue fazer esse gerenciamento e mesclar essas coisas para que você consiga ter um aproveitamento melhor. Né? Então, quando a gente fala de tecnologia como produto, muitas vezes a gente tem que fazer essas adaptações, porque produtos são diferentes necessariamente só de projetos, né? São coisas diferentes. Ele tem um objetivo, tem que cumprir metas orçamentárias e coisas afins que são todas metas de produto que ele tem que seguir, né? Uhum. Beleza. Uhum. Show de bola. Pessoal, alguma dúvida mais? Tá tudo tranquilo? Então, é isso. Eu quero dar um abraço aí no Matheus,
Ítalo, pela apresentação, vamos dizer, assim, pela gentileza de estar aqui compartilhando os conhecimentos nessa noite com nossos alunos, nossos colegas aqui, e deixar aí para ele, se ele quiser deixar os contatos aí para o pessoal, quem quiser seguir nas redes, né? Mandei aí no chat só o meu Instagram, sempre meu meio aqui empresarial, caso vocês queiram ter contato, para tirar alguma dúvida, alguma coisa desse tipo. Para finalizar, né, é só agradecer a atenção de todos, né? Agradecer o convite do professor Alfredo, né? Dizer que estou sempre disponível para ajudar a crescer comunidades no geral, porque foi delas que eu vim, né? Então, como você viu, né, eu tenho a formação técnica do IFRN, então 99% do meu conhecimento é totalmente autodidata, então eu sempre precisei de pessoas que estivessem fazendo por mim o que eu estou fazendo hoje por outras pessoas, que é distribuir conhecimento. Lembrem que conhecimento não é para ficar guardado e trancado a 7 chaves, ele tem que ser distribuído. E esse que é o poder do conhecimento, quando pessoas estão sempre disponíveis a passar esses conhecimentos para frente. Então, faço um apelo aqui final, né, que estejam sempre contribuindo com a comunidade, né, porque é de lá onde a gente vai surgir mais e mais desenvolvedores, a comunidade vai crescer, não só a comunidade Python, qualquer outra comunidade que você imagine, e entender isso, né, que a ciência da computação, né, comparada a outras ciências, é uma ciência bem nova, né? Então, se você for comparar lá, a própria física, uma ciência antiga, né? A ciência da computação é relativamente extremamente nova. Então, se você for parar a pensar, nós somos os pioneiros da computação, né? Então, se a gente não está aqui disponível para construir comunidades, construir laços, ensinar, abrir caminho para as pessoas que vêm depois da gente, a tecnologia não avança, né? Então, tem entendimento disso também, que quando você vai lá para a faculdade, chega lá só mais um dia, tá de saco cheio às vezes de tanto código, tanto não sei o que, sabe que você é quase um gladiador, certo? Você está lá construindo espaço para que pessoas venham depois e esse ciclo nunca se acaba, né? De sempre alguém ensina, você ensina outra pessoa, essa pessoa ensina outra pessoa, e quando a gente vai ver, a gente se torna referência tecnológica, não só no nosso estado, como em qualquer outra coisa que você possa imaginar. E como todo mundo sabe, né, Nordeste, nunca nada é fácil, então imagine trabalhar com tecnologia no Nordeste. Então, isso também é algo que é muito bom de levantar, né, e entender que se a gente já é pioneiro na ciência da computação no geral, imagine no Nordeste, né? Então, entenda que é uma luta diária, né? Professores da UFRN aí, de tecnologia, estão sempre na luta, do IF no geral, para mostrar que essas coisas que você vê lá no filme da rede social, né, bicho de 7 cabeças, e tudo isso que existe no mundo aí, a gente consegue alcançar, né, com muito estudo, dedicação e, acima de tudo, empatia e entender que somos nós que estamos construindo nossas próprias comunidades, né? Então, basicamente isso. Agradeço pela atenção de todos mais uma vez. Boa noite e muito obrigado pela oportunidade. Show de bola. Fechou com chave de ouro, meu amigo, dando um recado show de bola. Um abraço aí a todos. Obrigado e até a próxima. Para o pessoal que é da minha turma, eu vou passar um recado lá no SIGA, tá? Um abraço a todos. Boa noite. Valeu, Ítalo. Valeu, pessoal. Obrigadão. Boa noite. Boa noite a todos. Valeu. Um abraço.